Bom dia, Ronaldo. Olá, bom dia, Brasil. Eu acho que eu confundi as estações. Eu achei que eu tinha que entrar 9h50, na verdade era 9h40. Mas não tem problema, porque nós estamos aqui, né? Equívocos acontecem, né? É bom que vocês curtiram um pouquinho a mamãe de vocês. Olha só, turma. Vamos pegar aqui, vamos falar sobre literatura, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das funções da literatura, o que, que seriam as literaturas. Vocês chegaram a ler, gente, a fazer o trabalho que eu mandei para vocês pelo grupo, pela Agenda Edu? Eu fiz, Eu quase que eu te fiz. chamo de Márcio. Eu fiz, Ronaldo. Fez? Também Então, fiz, Ronaldo. fez, olha que bacana. Então, olha só, a gente pode chegar e eu vou dar uma olhada rapidinho aqui, só para eu poder falar com vocês mais ou menos como está sendo abordado no livro. No livro não, na apostila, né? No caso, os slides que eu mandei para vocês, para a gente poder começar. Gente, eles estão vendo minha pasta. Ai, meu Deus do céu. Estão vendo aí, gente? Sim, senhor. Então, no caso, o que seria, né? A literatura, na verdade, ela é uma arte verbal, tradicionalmente verbal. Por quê? Por que verbal? Porque eu vou estar voltado para a questão das palavras, né? Existe uma palavra que se chama verbalização. Verbalização é a conversa em si, é o diálogo em si. Não está voltado somente para o verbo que nós aprendemos em gramática, né? E essas palavras, elas todas são organizadas em um texto pautado por um senso crítico. Todo mundo precisa chegar e a ter uma compreensão ou diferente ou semelhante à sua compreensão. A interpretação é uma, mas a forma que você for compreender algo será diferente. Geralmente é relatado por uma ótica de ficção, e a gente vai aprender um conhecimento linguístico, né, com conhecimento de mundo para as vivências de personagens recriadas. Turma, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é a seguinte: existe diferenças? Calma aí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não era isso que eu queria. Ah, tá, posso colocar. Gente, existe diferença entre conhecimento. Existe diferença entre conhecimento de mundo e mundo do conhecimento, Nono? Repete a pergunta, professor. Conhecimento de mundo e mundo do conhecimento, existe diferença? Ó, turma, tá aqui. Conhecimento de mundo e mundo do conhecimento. Existe diferença? Existe, né? O que é o mundo? Existe. Existe.
que seria o mundo do conhecimento, hein? O mundo do conhecimento, na verdade, é quando você está na escola e você aprende matemática, você aprende português, história, biologia, física, química, inglês. Esse é o mundo do conhecimento. Agora, o conhecimento de mundo é quando as imagens e as informações aparecem para você a partir de um determinado momento que não seja somente a escola. Tem coisas que você aprende na sua vida que não é só voltado para a escola, certo? Então, de repente, para você poder entender um meme na internet, você tem que saber coisas que realmente você até pode aprender na escola ou não. Que você pode ter, a informação pode ter passado de uma outra forma. Então, existe a diferença de conhecimento de mundo para o mundo do conhecimento. Tá? Então, isso é um dos aspectos da literatura, né? Essa coisa de você, para poder entender literatura, você não pode ficar preso a só valores que a escola ensina. Você tem que entender o que a escola ensina, mas você também tem que entender sobre coisas que o mundo vai te ensinar. Tá? É uma coisa mais ampla. Entender literatura é algo muito mais amplo do que só a escola pode nos ensinar. Tá? Então, olha só, turma. Deixa eu voltar aqui, que eu não sei o que eu fiz. Gente, olha só, antigamente, existia literatura hoje e existia literatura antigamente. Graças a Deus que houve uma mudança. Por quê? Porque a literatura de antigamente, ela permitia que a linguagem fosse erudita e só era reconhecida a literatura aquilo que era erudito. Com isso, gente, muitos tabus ainda existem, como, por exemplo, existem professores de literatura, professores de português, que não aceitam que as mudanças aconteçam. Então, exemplo, quando eu tinha feito minha faculdade de letras há 15, quase 20 anos atrás, um professor meu falava que pagode não era arte, que funk não era arte. É arte, sim, só que é uma arte mais popular, que é diferente da arte erudita. Eu não sei se eu falei com vocês, se foi com o nono ano da Sulacap ou com o nono ano da tarde do Jabu, que foram as turmas que eu já dei aula, né? Que vocês são sempre a última turma que eu dou aula de literatura na semana. Então, eu tinha falado para eles assim, que existe uma funkeira que se chama Valesca Popozuda, que certamente vocês já ouviram falar, e que ela escreveu aquilo, beijinho no ombro por recalque passa longe. Quando ela fala, gente, beijinho no ombro por recalque passa longe, eu não sei se ela teve a intenção ou se ela não teve a intenção, mas o fato é que é uma questão filosófica que você tem que ignorar qualquer forma de inveja ou de recalque, porque você vai continuar existindo, você vai continuar fazendo as suas coisas e a outra pessoa ela vai morrer de inveja, vai morrer de recalque. Isso, existia um filósofo alemão chamado Schopenhauer, e ele dizia exatamente isso, que quando nós não podemos com os nossos inimigos, é melhor que os nossos inimigos estejam ao nosso lado para ele ver o nosso crescimento e ele ver que com aquilo ele não vai conseguir mudar as nossas conquistas e os nossos sucessos. Então, eu não sei se a Valesca Popozuda alguma vez estudou Schopenhauer, mas a verdade é que ela, sem querer ou querendo, ela falou sobre um filósofo alemão. E aí, turma, com isso, a música dela foi para a USP, que é uma faculdade pública poderosíssima de São Paulo, onde o coral da Igreja Católica começou beijinho no ombro, por recalque e passar longe, em versão ópera. Aí eu pergunto para vocês, no ano, o erudito se tornou popular ou o popular se tornou erudito? É uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Então, a literatura estava falando sobre a questão da arte do bem escrever, né? Só que hoje em dia a literatura ela não está voltada só para o livro. Nos blogs, a própria internet nos ensina isso, né? Nos ensina a estar em contato direto com a literatura. Aqui tem algumas definições da literatura, que é o uso estético da linguagem, a beleza da linguagem, que é considerada uma arte literária, conjunto de obras literárias de reconhecimento de valor estético, pertencente a um país, época ou gênero. Então, olha só, gente, exemplo.
essa questão que nós estamos vivendo ultimamente, que é a pandemia. A pandemia ela vai entrar no que vem nas aulas de história, né? A Jaqueline vai falar de história, o Roniel vai falar na biologia sobre o coronavírus, sobre a Covid. Os professores de literatura vão falar nos poemas, vão falar nos textos sobre a pandemia. Então, são coisas que estão acontecendo numa determinada época, em um determinado país. Ou seja, eu vou falar do carnaval. Eu vou falar do carnaval no Brasil. Na Inglaterra, eu não vou falar de carnaval, porque os costumes da Inglaterra são diferentes dos costumes do Brasil. Então, conjunto de obras científicas, filosóficas, a gente falou aí da própria Valesca, né? Sobre determinada matéria em questão, bibliografia, fantasia, realidade, ficção. Funções da literatura. São 3 grandes funções, tá, turma? A primeira função é a denúncia social. Exemplo, existe um poeta chamado Castro Alves, que é o poeta dos negros, onde existia um poema chamado Navio Negreiro. Já ouviram falar, gente? Eu acho que a Jaqueline deve ter falado dele para vocês. Navio Negreiro, onde o poeta ele fala sobre os maus tratos que os negros passam no navio, nos porões dos navios, quando vem para cá na época do Brasil Colônia, do próprio Brasil Império, né? Que ele vai falar que o negro vai morrer de leptospirose, que o negro vai ser agredido fisicamente, torturado, que o negro vai morrer de sede, que o negro vai morrer de fome, que vão jogar o corpo do negro ao mar. Isso é denúncia social. Só que a literatura está tendo a função de denunciar socialmente os maus tratos que o negro passou. Só que isso, a partir do momento que eu estou prestando atenção no que está sendo falado, é uma forma de me entreter. Então, vai ser entretenimento também e vai ter a questão da investigação psicológica, que eu vou entender a cabeça, o lado psicológico das minhas personagens. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma figura, uma imagem do Emanuel, que é o Jesus Cristo, em O Alto da Compadecida, que é o livro que nós estamos lendo, de Ariano Suassuna, que Jesus vem de negro, né? Jesus vem negro. Então, Jesus vindo negro é uma denúncia, né? Uma denúncia às pessoas que não têm respeito pela própria questão da pele. Aí a gente está dando um alerta às pessoas preconceituosas. É uma forma de dar não ao preconceito, né? Vamos falar de polissemia, turma. O que seria a polissemia, né? A polissemia é uma palavra com vários significados. Então, olha só, a mãe vela pelo sono do filho doente, a mãe está ali cuidando, está tendo atenção, protegendo, né? Guardando. O barco à vela foi movido pelo vento, ou seja, o tecido, o pano, né? A forma que o barco é feito. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Aí a gente já tem um produto de cera, né? Que é originado, né? A vela. Agora, vamos ver essa questão de metáfora e comparação, turma? Olha só. Queria saber muito onde eu enfiei a folha de vocês. Não. Então, olha só, gente, vamos entender aqui o que seria metáfora, né? E o que seria comparação. Então, metáfora, né? Eu chego para vocês e falo assim. Professor, Oi, não tá dando para ver os slides. não está dando para ver? Não. O que você está vendo aí agora? Eu tô vendo biblioteca documentos. Só um minuto. O que você está vendo agora? Exercícios. Foi mal, tava falando com o fone desligado. Tô vendo os exercícios. Eu estou no 8. Vocês estão vendo o número 8? Sim. Isso. Então tá. Então, olha só, eu tenho a palavra metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem. E eu tenho também a palavra comparação. Qual é a diferença? A comparação, eu vou falar assim. Tony
é uma fera. Tony é como uma fera. Olha só. O que eu estou substituindo aqui no como? O que eu estou usando aqui? Eu estou usando como. Existe a palavra como. Esse como eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de conjunção. Eu vou precisar da gramática aqui em literatura, tá? É uma conjunção comparativa. Na verdade, é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Então, eu tenho uma conjunção comparativa. Na metáfora, eu não vou ter a presença da conjunção. Eu vou chegar simplesmente, turma, e falar assim, ó. Tony é uma fera. Por que Tony é uma fera, Alisson? Quais são os sentidos de Tony ser uma fera? Qual é o primeiro? Ele, Fala para mim. ele é estressado? Eu posso falar que ele é estressado, que ele é nervoso, né? Que ele é estressado. Grosso também. Nervoso, está voltado para a questão da grosseria. Ok, essa é uma acepção. Júlia, que outra definição, que outra explicação eu posso dar para o Tony ser uma fera? Hein, gente? Eu posso falar que ele é muito bom em alguma coisa. Eu posso falar que Tony é fera em matemática, que ele é muito bom em matemática. Ou seja, Tony, ele é uma fera, ele é muito bom em alguma coisa. Tem um outro sentido, turma? Tem, João, outro sentido? Tem, professor. Qual seria? É forte, sarado, malhado. Forte. Forte é maravilhoso. Ele é forte, sarado, malhado. Estão entendendo o que seria a metáfora, turma? Sim. Então, a metáfora seriam sentidos mais próximos ao que o poeta e o que o autor estão querendo. Qual é o sentido daquela palavra no poema? Estão entendendo o que é metáfora? Explique a metáfora tal. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Renato Russo. Eu trabalhei essa música no 7º ano. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Esse sol seria o quê, gente? O sol, ele continua ali, as nuvens estão tampando o sol. Esse sol significa esperança. Estão entendendo, então, a diferença de metáfora para comparação? Todo mundo Sim, entendeu? professor. Então, olha só. Aqui no caso, eu falo assim, ó. Assinale as frases em que há metáfora, gente. Seu olhar era frio. Metáfora, essa ideia é metáfora. Metáfora. Então, a primeira, eu vou marcar metáfora. A segunda, o sol nos dá luz e calor. Não é metáfora, não. Não é metáfora. O amor amolece os corações. Metáfora. Metáfora. O presidente foi bombardeado com perguntas. Metáfora. Metáfora. Também é metáfora. Está chegando a Copa do Mundo. Não Para é mim, metáfora. não é metáfora. Não é metáfora nenhuma. Gente, eu acho que eu já falei para vocês já perceberam quando as pessoas usam a palavra literalmente? É, Eu já falei isso. não. Sim. Olha só, para eu ter metáfora é conotação, tá? Conotação é sentido figurado e denotação é sentido próprio, sentido dicionarizado. Deixa eu pegar aqui para ver aqui se é o primeiro. Não, tá aqui.
Então, exemplo, se eu falar assim, eu levei um bolo literalmente, as pessoas usam a palavra literalmente de forma errada, vocês já viram? Elas usam a palavra literalmente como se fosse exatamente, na verdade não é. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como usaria certo, professor? Ó, eu vou pegar aqui para vocês. Não é esse. Deixa eu pegar aqui um exercício do primeiro ano que eu fiz com eles hoje. Vocês vão entender o que eu estou falando. Figuras de linguagem, como é? Figuras de linguagem. Estão enxergando alguma coisa aí na tela, turma? Só os exercícios. Tá, então só um minuto que eu vou ter que interromper aqui para poder ir. E agora? Estão vendo aí Sim. 1001? Aham. É. Ó, figuras de linguagem. Então, rapidinho, só para vocês entenderem aqui. Essa foi a aula da 1001 hoje. Então, olha só. Conotação é o sentido figurado. Denotação é o sentido próprio. Aí eu chego e falo assim, Antônio é um prego. Quando eu falo que Antônio é um prego, é conotação. Por que é conotação? Porque significa que o Antônio me incomoda de alguma forma. Quando eu falo que eu fui à loja e comprei 1 quilo de prego, é denotação, porque realmente é o objeto de metal que serve para ser preso na parede. Estão percebendo a diferença entre conotação e denotação? Sim. Aí, olha Sim. só. Aí eu coloquei uma observação. Quando temos os dois sentidos, tanto conotativo como denotativo, temos a literalidade. Porque as pessoas falam assim, gente, eu comi aquilo literalmente. Vocês já viram? As pessoas usam muita palavra literalmente de maneira errada. As pessoas usam a palavra literalmente como se fosse totalmente, como se fosse exatamente, e não é esse sentido. Aí um aluno me deu um exemplo assim na hora, eu pedi para me dar um exemplo de literalidade. Aí ele falou assim, professor, uma vez eu estava andando na rua com meu amigo, eu nem sei o que é, mas ele falou assim para mim. Aí esse exemplo aqui, gente, eu copiei do que o aluno me deu do primeiro ano. Ele falou isso aqui para mim e eu copiei na hora da aula. Ó, um dia um amigo meu brincando pisou no cocô. Eu falei, que merda. Ele, literalmente. Então, esse é o sentido certo. Porque quando ele fala assim, que merda, realmente é uma forma coloquial de se referir às fezes. Estão entendendo, turma? Mas, por outro lado, quando ele fala que merda, significa que ele vai ter um aborrecimento, que ele vai ter uma chateação, que é limpar as fezes que estão no chinelo ou no tênis dele. Estão conseguindo entender um emprego? Aí aqui embaixo eu coloquei as outras figuras de linguagem para o primeiro ano. Ó. No caso, vocês estão vendo metáfora, né, em literatura, mas isso aqui é matéria de gramática também. Ó. Mas aí é matéria do primeiro ano. Vocês entenderam mais ou menos o que seria a denotação e a conotação? Sim, professor. Sim, professor. Foi bem claro, né? Então, olha só, vamos voltar aqui na 7. Então, olha só, vamos para a 7, né? Já que eu comecei a falar de figura de linguagem, para a gente ganhar tempo. Construa frases com metáforas a partir das relações de semelhanças dadas. Então, olha só, turma. O meu quarto é pequeno e apertado. Relação de pequeno e apertado com o ovo. Como que eu colocaria aí, turma? Eu botei, meu quarto é um ovo. Isso aí, o meu quarto é um ovo. Aqui no caso, turma, é a metáfora. E se eu quisesse colocar comparação, como é que seria? Eu só estou pedindo a metáfora, tá, turma? Então vocês só vão escrever metáfora. Mas é que eu estou explicando para vocês colocarem na cabecinha. Meu quarto é como um ovo. Seria. Isso. Se eu quisesse colocar comparação, eu falaria exatamente assim. Eu vou colocar o exemplo. Eita. Então, olha só. Se eu quisesse, no caso, fazer uma comparação, eu falaria: o meu quarto é como um ovo. E, no caso, eu teria um exemplo, como o João está falando, não sei se foi o João, se foi o Alisson, acho que foi o João, de comparação. Tudo bem, turma, até aqui? É moleza isso, né?
Então, olha só. B. Meu irmão está muito forte. Relação muito forte com rocha. Vamos para a metáfora. Como que vocês construíram essa metáfora, turma? Meu irmão está uma rocha. Meu irmão. Eu botei meu irmão é uma rocha. Meu irmão é uma rocha, pode ser. Meu irmão está uma rocha. Eu vou colocar aqui, gente, o barra. Está, porque é verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, eles irão constituir metáfora. Todos os verbos de ligação que nós aprendemos em predicativo do sujeito, com predicado nominal, eles vão formar metáforas, tá? Porque é estado. Verbos de ligação são verbos que indicam estado. Então, vamos para C. O preço do metrô é um desrespeito. Relação desrespeito com roubo. O preço do metrô está um roubo. Isso aí, o preço do metrô é um roubo. Ou o preço do metrô está um roubo. Também vocês estão constituindo metáfora. A menina pediu uma mesada muito alta aos pais. Relação mesada alta dá uma facada. E aí, turma? Oi? A menina deu uma facada. Eu botei isso, professor. Só que eu não sabia que estava certo. Tá. A menina deu uma facada nos pais. Aqui, gente, tem dois sentidos, não tem? Tem um sentido. Só que aqui, no caso, qual a orientação que ele está dizendo? Que a menina pediu uma mesada muito alta aos pais. Então, essa mesada alta é uma facada. Nossa, eu tomei uma facada, R$2.000, eu tomei uma facada. Só que tem a facada que é a denotação, que eu peguei o objeto pontudo, pontiagudo, o metal e finquei em alguém, mas não é esse o sentido aqui. A menina deu uma facada nos pais, né? Está se referindo à mesada. Tudo bem até aí, nono ano? Tudo certo, professor. Sim. Bem, né? Nossa live estão presentes várias pessoas. Nós temos Guilherme, nós temos Francisco, nós temos Sara, nós temos Letícia Mofato, nós temos Giovana Neri, e hoje ela está, porque semana passada ela não estava. Nós temos Esther, nós temos Alisson, nós temos João Vitor, nós temos Emanuele, nós temos Júlia, Ana Clara Alves, cheia de pintura, Frida Kahlo, Cláudio, Henrique, Miguel Reis, nós temos Ana Luísa, Brenda, iPhone de Letícia também está aqui, nós temos Júlia, Letícia Ribeiro Salles. Eu sei, Sujola, estou brincando. Nós temos Pedro Matos, nós temos Giovana Góes, nós temos Mariana Alves. Hoje nós só temos 20 pessoas. Eu não sei o que aconteceu. De repente as pessoas estão no shopping comprando presente para a mãe, né, de maneira errada, que não pode. Vai fechar Bangu, hein, gente? Estão sabendo disso, né? Crivelinha já falou. Eu vou ver vocês lá no RJTV, eu aqui em casa almoçando, aí tá Já passando. fechou, professor. Duvido, minha mãe deixa eu sair no portão. Vocês não vão se meter em Bangu, não, hein? Claro que não, professor. Que isso? Sei lá, que de repente vocês vão passear, vão comprar presente para a mãe nas lojas americanas. No frio desse, eu vou levantar da cama. Não vou nem sair de casa. Gente, polissemia. Polissemia seria Gente, tem até uma expressão que fala assim, isso aqui tá o quê? A moda Bangu, já ouviram isso? Que é como se tivesse algo muito bagunçado, desorganizado. Não. Não, isso aqui tá a moda Bangu, porque as pessoas estão se referindo à grande quantidade de pessoas que estão no calçadão. Aí existe essa expressão. Essa expressão não existe agora, não. Existe de muito tempo, tá? Então, a polissemia, gente, a gente viu lá da vela, né? Nós vimos o exemplo de vela. Tem vários significados. Qual seria a significação para a polissemia? Entende-se por polissemia? Que seria letra A. Conjunto de significados, cada um unitário relacionados com uma mesma forma, ou seja, a polissemia consiste em uma palavra que apresenta vários significados.
Muito bem, nono ano. É a letra A de amor. Está faltando 10 minutos para a nossa aula acabar. Diga qual o sentido das palavras em cada caso. Vamos lá, turma. Aquele menino no nono ano é um gato. Ih, quem é o gato do nono ano, hein, gente? Diz aí. Alisson, bonito. É o Alisson? Então tá, vamos lá. Aquele menino no nono ano é um gato. Está se referindo a quê, gente? Refere-se a... Ah, beleza. Beleza. Refere-se a beleza. Ou a mim também. João também é um gato, né? Os gatos do nono ano. Então vamos lá. B. Foram processados por fazerem um gato na rede elétrica. O que seria o gato aí, gente? Eu botei que refere-se a um desvio de energia. Desvio, ilícito, né? Crime. Professor, eu coloquei intervenção na rede elétrica para pagar mais barato. Isso aí, intervenção, também pode ser. Intervenção. Essa matéria é bacana, né? Maneira, maneira. Ilícito. Depois, os boias frias eram aliciados por um gato. Esse gato aqui, qual seria, turma? Seria o próprio Eu não animal. entendi, não. Animal. O animal aliciado é como se ele estivesse fazendo carinho. É como se o gato tivesse... Não tem aquela hora que o gato está passando a perna, passando o rabo na gente? Ai, Nunca perceberam isso, gente? Sim, quando ele passa na nossa perna com o rabo levantado. Eles ainda ficam passando. Ué. Agora vocês vão relacionar as funções da literatura aos recortes dos poemas de acordo com os códigos abaixo. A. Texto literário como denúncia social. B. Investigação psicológica. E C. Entretenimento. Gravei seu olhar, seu andar, sua voz, seu sorriso. Você foi embora e eu vou à papelaria comprar uma borracha. Lá na úmida... Botei B. B. Investigação psicológica. Eu coloquei C. Colocou o quê? Já tem discordância aí. Aqui, gente, no caso... Aqui é psicológica. Gravei seu olhar, seu andar, sua voz, seu sorriso, você foi embora e eu vou à papelaria. Quer dizer, você foi embora e eu estou indo para... Para apagar a pessoa. Não, agora que eu entendi. Aqui eu estou entendendo a cabeça das personagens. Isso. Agora, aqui no caso, lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entou o escravo e o seu canto, e ao cantar corre-lhe um pranto, saudades do seu torrão. Aqui foi bem claro, né, gente? Denúncia social. Tô falando de escravidão, então estou denunciando. Gente, vocês veem, não tem essas charges, não tem poemas que falam sobre a própria política. Isso é literatura. A escrita do jornal, como denúncia. Pus o meu sonho num navio... sobrou o quê, turma? Sim, né? No caso aqui, entretenimento. Defina literatura. Quem definiu aí? Eu defini, professor. O que você escreveu? Eu botei uma arte tradicionalmente verbal. As palavras são organizadas de forma a originar um texto por senso crítico. Sim, senhor. Você consegue escrever aí, Thalisson? Thalisson. Escrever? É. Não tem como escrever, não, professor. Tem como editar. É uma arte tradicionalmente verbal, vai. As palavras são organizadas de forma a originar um texto por senso crítico. Sim, senhor.
Gente, complete as lacunas abaixo com as palavras que estão no quadro, né? Internet, livro, escrever, blogs, língua culta e escritores. Antigamente, o termo literatura era associado ao bem Escrever. escrever. Essa característica era normalmente relacionada à Língua culta. língua culta. E suas respectivas regras gramaticais. Além disso, era considerada literatura aquilo que fosse impresso em um Livro. livro. Estão desanimados hoje, gente? Eu não tô não, professor. Eu percebo que você não, mas os outros estão mais quietos. Livro. Os. Escritores. Isso aí, os escritores. Os escritores contemporâneos estão mais próximos a quebrar as regras gramaticais que as obedecer. E um suporte que está sendo muito realizado é a Internet. Isso aí, é a internet. Por meios de Blogs. Blog. blogs. Muito bem. Por exemplo, o livro ainda é produzido e lido, todavia a literatura não se restringe ao suporte impresso. Ok. Sobre a definição de literatura, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, justificando-as. É uma arte tradicionalmente não verbal. Falso. Falso. Por que é falsa, gente? Porque a literatura é uma arte tradicionalmente verbal. Exatamente. Exatamente. As palavras são organizadas de forma a originar um texto pautando por senso crítico. Verdadeiro. Verdadeiro. É um relato recriado pelos escritores sobre a ótica da realidade. Falso, né? Porque é um relato criado pelos escritores sobre a ótica da ficção, da fantasia. Que isso, gente? Sei lá. Ao ler um texto literário, além de se apreender o conhecimento linguístico, aprende-se também o conhecimento de mundo por meio das vivências das personagens recriadas. Verdadeiro? Verdadeiro. É isso, turma. Show de bola. Tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Domingo, falem para a mãe de vocês: mãe, eu te amo, você é minha vida, você é minha rainha, eu não vivo sem você. Desculpe pelas coisas erradas que eu faço. Eu vou ser um bom filho. Fala isso para sua mãe, tá? Ela te ama de verdade. Não deixe seu pai, nem sua mãe sair de casa, nem seu avô, nem sua avó, nem você. Não vá bater perna em Bangu. Vão dormir, vão estudar, vão ver séries, vão para o YouTube, vão comer pipoca. Tá? Um beijo, fiquem com Deus e doem, continuem doando, tá? Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor.